a invasão árabe na Bahia. Precisamos falar sobre isso, Renan Santos. Nossa! Porque a Bahia está sendo invadida por árabes. Ah, você tá falando por causa da thread do Manchester City. Sim. Eu vi essa thread. E aí? Do cara que comprou a refinaria Sim. e que tem uma relação com o Manchester City. Sim. Tá, assim, isso é uma coisa muito específica pra gente conduzir Uma coisa Não, eu muito sei, mas específica. assim, pra Você conduzir. quer falar de futebol, você quer falar da... Não, Ela é quer que falar assim, da Bahia. sabe Uma como é coisa que que é, o né? Ricardo falou Todo que é baiano é verdade, que é barrista. assim, os caras chegam aqui, é aquela música do Raul Seixas. Do Aluga-se. E os caras chegam aqui, eles fazem o que eles querem. Aí, por exemplo, lá tinha um polo industrial, que agora é chinês. Não é mais, assim, um polo industrial. É chinês. Não, É chinês. Todo sei lá, polo falando- industrial. Todo polo industrial. Sim. De Camaçari. De sabe? Camaçari. a Ford agora é da BID. Eu Tudo. soube. Mas Tudo assim, ali. todas as empresas dali De faliram. petroquímica também? Tudo. Sim, tudo. Não tem mais. É um polo fantasma. E vai ser tudo chinês. Pra fazer o quê? Sei lá. Fazer coisa de chinês, pô. Animal, adorei isso. Não, eu adorei o quê, pô? O que eu estava comentando com o Pirajá era o seguinte. A gente o Brasil, ele é um país que ele virou um terreno de compra de forças estrangeiras. Não, só por isso eu isso. concordo. Os caras Não, só eu vêm, concordo. compram tudo e acabou. É que pelo menos, assim, Compra. pelo menos não vai parar. Sabe, eu tô numa contenção de Vai ter alguma coisa lá. Pelo menos vai ter alguma coisa. Eu vi a fábrica da BYD. Vai pegar a antiga fábrica da Ford em Camaçari e eles vão refazer a operação. Eu gostei, porque assim, eu conheço um pouco das coisas ali. Eu já trabalhei ali na região. Pô, se fizerem isso e montarem... Que estão falando em eles trazerem uma operação de montagem de bateria. A BYD acho que é a maior fabricante de baterias do mundo, maior que a Tesla, inclusive. Se eles fazem isso, você tá falando em emprego, assim, emprego de alta qualidade. Se montar a fábrica de bateria. Porque o motor de um carro elétrico, ele depende da bateria, no fundo. E a beleza da coisa tá na montagem da bateria. Se for só uma maquiladora que os caras vão trazer tudo pré-montado, o cara só encaixa a porta e solta, é uma montagem. Se eles colocarem o que estão prometendo de montar uma fábrica de bateria, pô, assim, é uma puta de uma mão de obra. O petroquímico eu não sei quando é. Se também tiver lá no polo petroquímico os chineses, assim, lógico, o ideal era a gente ter coisa nossa, mas Não tem, né? não tem. Não vai ter. Não tem. E assim, porque esse assunto é legal, que eu tô vendo esse negócio de bateria e de... Vocês estão acompanhando a revolução que os chineses estão fazendo de carro, né? Não. Não, a Xiaomi lançou um carro. A Xiaomi Não, lançou. Nossa, não, isso é acompanho. bizarro. A China... Não faço a menor esse ideia. é o primeiro Menor caso. ideia. Também tem o caso do 5G, tem esse aí, e tem esse, tem também de redes sociais com o TikTok. Mas, vamos dizer, é um grande case em que a China ultrapassou o mundo. As marcas chinesas, aquela Gimli, a BYD, vamos ver o carro da Xiaomi, eles são superiores a qualquer coisa que está sendo feita nos outros países nesse sentido. Inclusive a Tesla. Não colocaria superior à Tesla. Mas assim, tá... Não, eles vão ultrapassar a Tesla em produção. Se não me engano, a BYD ultrapassa esse ano a Tesla em produção de carro. Só que o carro da Tesla ainda é superior. Por exemplo, o Autodrive, o Autopilot da Tesla é de outro mundo. E a Tesla, como empresa, ela é mais lucrativa na operação dela. Aí eu vou entrar mais na nerdice de Elon Musk, mas não... É que eu tô estudando... Não, então, como é que tá essa leitura aí? Cara, eu comprei o livro do Elon Musk e eu li a biografia dele. E eu li, e assim, ele tem muita coisa no YouTube sobre ele, tem canais de tecnologia todos dedicados a ele. E o cara é um troço fora de série, né? E que a gente tava até discutindo no grupo, o Renan tá com o modismo de Elon Musk. Porque o Elon Musk parece que ele é um troll. Cara, se você entrar no detalhe das coisas que ele tá fazendo... Vou dar um exemplo sobre o carro. Cara, eu nunca acho que uma pessoa que é o mais rico do É o mundo homem mais rico do mundo, troll. um idiota, um troll. Não, é um imbecil. Ele só, quero fazer um meme, agora tem troll bilhões. começou por causa do Twitter. Do Twitter. Eu vou falar então de um detalhe que tem a ver com isso do carro pra gente entender do que a gente tá falando. Ele realmente, ele montou a Tesla, ele virou um fabricante de carro, ele é um cara que nunca produziu um carro na vida. Então imagina você virar o maior produtor de... Este ano, ele vai ter sido ou ele ou a BYD, o maior produtor de unidades de carro do mundo. Ou seja, porra, o cara passou a Ford, ele passou a Toyota. Passou a General Motors, É. que era... Ele passou geral e ele inaugurou uma nova tecnologia que é fazer carro elétrico. Hoje, ter carro a combustão tá virando uma coisa de otário. E ele conseguiu impor isso. Mas eu vou falar uma das coisas que ele fez, pra vocês verem que eu vou entrar no detalhe nisso, que esses chineses ainda não entraram. Uma vez ele tava já com a Tesla funcionando e tal, ele pegou um carrinho de brinquedo da Tesla, tipo desses da Mattel. Aí ele virou
e olhou o fundo do carro. E se vocês forem olhar um carrinho desses da Mattel, eles são feitos com um processo de injeção. Tipo assim, você injeta em alumínio o carrinho, a peça toda, e em plástico e tal. Aí ele pegou o carrinho, olhou o fundo e falou, isso aqui, reparou que isso aqui tudo foi injetado de uma vez só? É uma peça só? Se você olhar um carro, o assoalho, assim, são várias peças que em geral é chapa de aço dobrada, uma viga que você faz isso, aquilo, você vai encaixando. Ele falou, e se eu fizer tudo injetado numa peça só em alumínio? Tipo assim, você pega o alumínio derretido, você e faz uma peçona. Você tá louco, não sei o que, não existe uma máquina que consiga fazer isso. E se a gente inventar a máquina? Bom, aí ele foi, achou uma empresa na Itália, e eles criaram uma máquina que chama Gigapress. É um nome bem ridículo, ele põe os nomes ridículos. A Gigapress é uma máquina que é uma prensa, não é exatamente uma prensa, ela é uma injetora de alumínio de não sei quantas mil toneladas, que ela injeta peças muito grandes do carro, e aí você não tem que ficar soldando. O processo produtivo dele diminuiu demais fazendo isso, e o carro fica com uma construção mais elegante. Todo mundo das automobilísticas, mas que loucura, fez a máquina. Agora tá todo mundo correndo atrás do prejuízo para fazer essas máquinas, para fazer essas peças. E ele já agora tá fazendo uma super máquina que ele quer fazer o carro inteiro injetado. De uma vez. De uma vez. Todas as partes metálicas, assim, toda a estrutura, o bodywork do carro. Isso faz com que ele tenha uma agilidade para produzir e uma redução de custos monumental. Outra coisa, a fábrica dele, ele criou os próprios robôs humanoides, que andam e pegam as peças. Não sei se viram as notícias do dia que uma pessoa na fábrica da Tesla foi agredida por um robô. Eu vi isso. Então um desses robôs humanoides bateu num humano. Então, são robôs. Tem robôs já humanoides andando, porque ele é maluco, né? Então, assim, a Tesla tem isso. A Tesla tem uma vantagem grande nesse departamento, só que a chinesa é chinês, né? Então os chineses eles têm uma versão bem legal do da Tesla, com um preço mais competitivo, e uma grande quantidade de escala, que cada vez maior. E, cara, assim, eles são melhores do que um carro da Ford. A Toyota ficou nisso pra trás. A Toyota tá investindo em hidrogênio nos carros. E é uma gigantesca... Tá rolando uma revolução gigantesca. Essa revolução é assim, do Ocidente, a Tesla, que é uma marca de carro que a gente tá ouvindo falar agora. Se você olhar no Brasil, não existe nenhum carro da Tesla. Isso é bizarro. Isso é muito bizarro. Não tem nada. Isso Quando eu fui pros Estados Unidos agora, no último ano, eu vi Tesla demais. É Tesla em tudo quanto é lugar. Não existe aqui. Minha tia tem um Tesla. Nos Estados Unidos? Lá, dela tem um Tesla. O Tesla, o americano tá comprando Tesla. Tem agora um Oregon do orgulho, porque o Elon Musk tem fábrica na China, mas ele tem um monte de fábrica nos Estados Unidos. E o resto é chinês. E a China, o que ela tá? Ela tá na fronteira do conhecimento do carro elétrico. Então, a China, não é que assim, aquela ideia também, a China, baixo custo, não é. A China está indo para concorrer nas cabeças. E esses carros chineses que chegaram, o Arthur tem um muito bom, que é da Jin, aquele com G lá, não lembro, que é a Haval. Haval. Puta carro. Sim, uma nave. Puta carro, uma nave. E os carros que eram feitos aqui, por que também a indústria nacional fechou? É carroça. A indústria da carroça vivia de subsídio. Então eu fico um pouco feliz que, por exemplo, a BYD, que foi pra Bahia, é uma empresa na fronteira do conhecimento. É uma empresa, tá vindo pra Bahia, uma empresa que está na fronteira, é uma empresa que está concorrendo com o Elon Musk. Porra, se fizer bateria lá, do cacete. Agora, o triste é, essas discussões nem existem. Para não falar que não existe, tem um brasileiro louco que tá fazendo um carro elétrico brasileiro agora. Tem, não sei o nome dele, mas tem um cara, tá lançando uma marca aí. Então tem. Você se lembra do brasileiro que lançou um carro, coisa água? Ele foi no Gugu? Lembro. Mas assim, todas essas coisas acabam virando umas coisas meio anedóticas. Porque, já havia várias tecnologias alternativas, já havia até carro elétrico. No começo do século XX tinha carro elétrico. Mas assim, quem viabilizou foi o doidão lá do Elon Musk. Ele viabilizou a porra de um carro elétrico e todo mundo agora tá fazendo. E sabe o que dá mais raiva? Nem era uma puta tecnologia. Era questão de viabilizar e dar escala. E agora todo mundo tá fazendo. E agora, tipo, ficar, sei lá, a General Motors, a Volkswagen. Pois é, agora dá pra fazer. E a ideia dele ir pra Marte? Eu vi você comentando isso. Achei muito interessante o seu comentário. Porque basicamente você falou que há uma saturação de descobrimentos de conhecimento aqui na Terra, de coisas que já foram exploradas. E para você abrir um horizonte maior, você tem a viagem espacial. Sabe quem é que fala a mesma coisa? O Kasparov.
Um enxadrista. Kasparov, que foi um dos maiores enxadristas da história, e ele se tornou um grande opositor do Putin na Rússia, e tem ligações com neoconservadores dos Estados Unidos. E ele estava num podcast do Bill Kristol, sendo entrevistado pelo Bill Kristol, e ele falou exatamente disso. Ele disse, olha, eu sinto que aqui a gente perdeu o horizonte das grandes coisas, das grandes conquistas. Por quê? Porque lá atrás, décadas atrás, você tinha aquela coisa, o homem vai pisar na lua, o homem vai fazer isso. Era sempre algo que está, sabe, um sonho muito grande, que envolvia a humanidade, que se olhava para cima. Agora isso acabou. Ele disse, como é que a gente retoma isso? A gente tem que retomar isso pensando em colonização espacial. Espacial, é óbvio. Pensando em... E o que acontece? Eu tava na biografia do Elon Musk que fala isso. A geração... o Elon Musk é um pouco mais velho do que a gente. Eu tô com 39 anos. O Elon Musk deve ter seus 50 e tantos. Ele foi a última geração em que a corrida espacial foi uma coisa que encantava as pessoas. E na geração dele aquilo acabou com aquela Columbo, não sei, aquela que explodiu, que tinha umas professoras. A NASA mandou uma nave lá, ela explodiu. Então, o mito da conquista espacial não existe mais assim, por exemplo, para a geração dos meus pais, para a geração boomer, cara, estava acontecendo. O homem foi para a Lua várias vezes, tinha uma corrida com a União Soviética e tal, e isso acabou. Então, para a geração do Elon Musk, que ficava lendo Isaac Asimov, todos esses caras, para eles, tipo, como assim? Tipo, não, eu não vou aceitar isso. Como é que é? Acabou a brincadeira? Então ele tem uma tese que senta na filosofia da cabeça dele, que é similar do Peter Thiel. A tese deles que é como se o ser humano está sempre à beira da entropia. A ideia de que o progresso vai ir, que é uma coisa que a gente já discutiu várias vezes, ele falou assim, não, basta você simplesmente desistir de uma ideia, ela vai e definha. Ele falou, a conquista espacial está definhando, a gente está perdendo conhecimento sobre conquista espacial. A NASA parou de investir, as pessoas pararam de ter tesão naquilo e simplesmente ninguém mais fala nisso. No máximo lança uns satélites, que é um business. E ele cismou com isso. E ele falou, por que a gente não vai pra Marte? E ele tinha botado assim, no começo dos anos 2000, já quando ele ficou milionário, ele queria botar um homem em Marte com uma ideia completamente estapafúrdia já em 2010. Aí, óbvio que não ia dar, né? Mas ele começou a ficar assim, ele foi lá pra Rússia encontrar os mafiosos, ver se ele comprava um foguete do mafioso. É sério? Aí ele teve uma reunião com os mafiosos, não dava pra levar o foguete, ele tava lá querendo levar o foguete do russo embora e tal. Só que ele descobriu que tem uma série de engenheiros que tinham os mesmos sonhos, jovens, e esses caras na NASA não encontravam mais esse futuro. Porque perdeu o sonho. Eu não sabia que ele tinha feito isso. É. E ele foi lá pensando essas pessoas, esses caras, trouxe pra companhia e começou dele. a montar a SpaceX. Né? E aí ele começou a montar, assim, com a ideia de primeiro vou botar uns foguetes em órbita. Calma que caiu. Então, o que ele falou? Ele começou a botar uns primeiras teses de vou fazer um foguete muito barato. Então a ideia dele ele era rico, mas ele não era tão rico assim. Então ele falou, vou fazer uns foguetes baratos. Então ele começou com os caras de uma maneira muito amadora, lançar um troço aqui e ali, tudo dando errado. Só que ele começou no dando errado, levanta um, ergue outro. Aí a NASA começa a chamar ele pra conversar. Tá, você conseguiria fazer tal coisa? Você conseguiria fazer tal coisa? E ele desenvolveu com um cara, que é um gênio que tava lá com ele, o motor, o primeiro dos motores dele, que era um motor barato, eficiente. E com esse primeiro motor, né, eles fecham um contratinho pra testar, ele precisava entregar, obviamente ele faz o adiantamento do contrato, levanta uma grana. E ele, preciso pegar aqui o nome, ele foi basicamente pra umas ilhas lá no meio do Pacífico tentar soltar. E assim, ele montou um galpão no meio da praia, que era uma ilha perdida no Pacífico. Ficou falhando até que que deu certo. Aí pega outro contrato. E aí ele foi participando das concorrências. E aí ele foi desenvolver. De repente ele começou a colocar em órbita. De repente ele começa a lançar satélite pra NASA. De repente ele começa a pegar contratos pra levar equipamento pra... Nossa, isso é muito louco. O cara fazer isso aí. Não é um negócio insano? Total! Ele tem uma rede de satélite só deles. Isso. Aí ele começa a misturar os negócios. A Nossa. Starlink, que a gente fala, vamos botar a internet da Starlink. Ele, eu posso fornecer internet para Starlink. Então eu posso botar os meus próprios satélites da Starlink ao redor da Terra e eu eu faço a cobertura do planeta Terra com internet. E eu posso usar esses satélites pra fazer os carros andarem sozinhos. Sim. Então Isso é mais ou menos o que tá acontecendo com a Valete? Bom, a gente tá... Meu Não, Deus, mas- você foi longe, hein? Mas a lógica Olha. dele é a lógica de... Todos os negócios deles são interligados. Eu entendi. É tudo interligado. A Tesla faz as baterias, que ele imagina que você vai precisar de várias baterias lá em Marte.
carregados para quando chegar a galera em Marte já vai ter as baterias. E também os painéis solares que ele vai ter. Mas é um pouco assustador pensar que um cara tem tanto poder assim, né? O que Sim. ele pode fazer se ele ficar louco? Bom, em tese, os críticos dele já dizem que ele tá louco. Não, mas se ele ficar louco. Ficou doido, agora eu quero destruir a humanidade. Eu não gosto das pessoas. Os caras podem criar uma confusão aí, né? Pô, o cara tem satélites e tal. Sei lá. Tem carros que andam sozinho pela internet dele, ele faz todos os carros baterem. Só pelo fato dele ser o dono do Twitter, já dá pra ter um caos. já pra ter um caos muito grande, assim. Ele tem uma rede social gigantesca de muita E gente. ele pode decidir o que é dito e o que não é dito nessa rede social. Tipo, isso é muito Isso é muito estranho. grande. Ele tem o controle da informação. Isso é muito estranho. E várias teorias que eu já tinha ouvido falar dele, por causa desse livro, eu fui corrigindo aqui e ali. Então, ele não tem essa parceria que a gente imaginava, que eu já ouvi falar com o Peter Thiel. Não? O que tem o Peter Thiel influencia muito ele. O gênio da turma é o Peter Thiel. Uhum. Mas o Elon Musk é visto pelo Peter Thiel e os outros caras como o grande realizador da geração. Então, assim, O desbravador. O Peter Thiel é uma espécie de o cara que é o conselheiro, que tem uns horizontes assim, filosóficos mais profundos, mas o Musk ele vai lá e faz e tem a ideia genial e pá. Entendi. E ele realiza. E o cara que é o biógrafo dele é um cara de centro-esquerda, que é esse Walter Isaacson. E ele falou assim, olha, cara, eu não concordo com muita... Porque ficou 2 anos com o Elon Musk, eu não concordo com muita coisa com o cara. Mas verdades precisam ser ditas. Se tem alguma pessoa que vai levar a gente pra Marte, é um cara como ele. E se tem uma pessoa que vai revolucionar mercados inteiros, é ele. Todo mundo fala de aquecimento global, mas o único cara que propôs uma alternativa válida pra humanidade pra resolver essa questão de aquecimento global... Você sabe qual é? Você sabe qual é essa alternativa? É o carro elétrico. Ah, o carro elétrico. Porque do carro elétrico ele vai derivar para outras coisas. Sim, Ele tá criando agora os telhados solares, que é a única empresa dele que ainda não emplacou. É um telhado bonito, você vai instalar um telhado bonito na tua Os casa. árabes vão matar esse cara. O mundo árabe, esse cara é um inferno. Daqui a pouco explode um cara Mas do que é uma coisa Emirados. muito louca. Vários reinados árabes são sócios deles nas operações. Eu imagino, claro. No Eles vão, Twitter, eles na vão, Tesla. estão ali, eles querem. Eles usaram o tamanho. petróleo para alavancar e eles estão entrando em todas as outras iniciativas. O Elon Musk é o último respingo da indústria americana? Não, assim, o Elon Musk, cara, ele parece ser não da indústria americana, mas assim, ele é ele é uma figura, eu não sei explicar o termo, é a grande figura revolucionária do mundo hoje no momento. Não, é mais pitoresco. Não. Ele é tipo o cara que tá na fronteira de tudo. Na fronteira de tudo, de várias áreas. É como se fosse um Carnegie Isso, daquela época. O isso. cara que chega lá, o que tem que fazer? A gente tem que botar trem aqui. Então vou meter trem nos Estados Unidos todo, vou controlar isso tudo. E vou e faz. Um Rockefeller, petróleo aqui, Standard Oil, 80% petróleo. E ele tem uma característica, que essa é uma coisa muito louca, que ele é o oposto das burocracias das grandes empresas. As grandes empresas são administradas por burocracias. Ele não. E aí entra a coisa que é a mais louca, que não dá pra galera falar que ele é farsante. O cara participa do processo produtivo de todas as empresas dele. Ele desenvolveu as perninhas do foguete agora, da Starship, pra pousar e tal. Ele falou, se for assim, se for assado. Ele bateu o pé que tinha que ser de aço inox a nave que vai pro espaço. Todo mundo falou, aço inox não é um material nobre. Era pra ser fibra de carbono isso, compósito e não sei o quê. Os caras foram lá... E assim, ele é formado em engenharia, né? Ele é um cara, do ponto de vista de engenharia, instintivo. Então ele não vai lá ficar fazendo cálculo com o cara, mas ele, resistência de material, blá blá blá, eu conheço um pouco do material, a Sinox acho que atende e é barato. Aí os caras foram, puta, pior que, mano, é barato pra caralho a Sinox e dá pra fazer. Então, a nave que supostamente vai pra Marte, que é a Starship, não é uma nave que é feita com é aço inox e mais. Eles fizeram uns testes com a NASA. Eles precisavam soldar umas coisas numa dessas naves que era inox. Ele chamou uma galera que soldava a caixa d'água, que ele tava sem mão de obra, uns tiozão lá da Flórida, e falou, vem aqui, tô precisando de... Os latinos da Flórida. Muito bom. E os caras Os caras soldaram. lá ouvindo esse DC. E soldaram foguete lá dele. Foi. Então, é uma coisa... Pô, o Walter Isaacson falou, gente, o que está acontecendo no universo do Elon Musk... As coisas mais interessantes do mundo estão acontecendo ao redor dele. E o lance do chip no cérebro? O Neuralink. Essa é a parte que eu menos me interessei ali. Porque assim, ela ainda não entregou. Mas supostamente ele vai resolver problemas de pessoas paraplégicas. Você consegue reativar, eles estão pegando, estão testando isso. Essa é a grande sacada dele. E também a ideia da você acabar criando interface homem
com máquina que na cabeça dele, aparentemente, vai ser uma das soluções para resolver questões ligadas à inteligência artificial. Porque você faz com que essa máquina, essa massa de conhecimento fique à disposição do cérebro humano. Então, por exemplo, o que faz uma inteligência artificial, no fundo, ela é um agregador de conhecimento mediante umas regras ali. Ela não é um cérebro, ela não pensa. Sim. Ela não é uma inteligência. No caso, você teria acesso a isso. Ainda, né? Ainda, mas na lógica dele, ele quer fazer com que o humano tenha o acesso ao conhecimento ilimitado. Ele acha possível, dado que você está muito bem informado sobre o Musk, ele acha possível inteligência artificial forte, no sentido de inteligência mesmo? Ou ele acha que isso é conceitualmente impossível? Você viu isso em algum lugar? Eu não vi essa discussão, o cara não entrou, mas... é uma discussão interessante. Ele acha que a discussão central que ele tem, que é a discussão que ele brigou com o cara do Google, tipo, eles deixaram de ser amigos. Eu vi, você botou a página disso aí, do Larry Page, o Larry Page, né? Porque o Larry Page não acredita na consciência humana. Não, ele acha que dá pra substituir. Nossa, e ele ficou louco e ele acha que não. Bizarro. Vou trazer as notícias boas aqui pra vocês. Vamos lá, notícia boa número 1. Tá vendo esse link dos novos valores? São os novos preços para você ser assinante da revista. Agora você vai poder assinar essa revista por R$70 ao mês. Pagando 30 a mais, ou seja, pagando R$100 ao mês, você tem acesso ao clube, à revista e aos congressos do MBL. E por R$150 você tem acesso a todos os congressos e ainda a academia do MBL, no PEC. Se inscreva lá, porque é o seguinte, a gente vai aumentar a tiragem da revista e prepara a tua assinatura. 2024 é você com a Valete junto. E outra coisa, quer assinar também o clube, não tem cartão, tá meio quebrado, não tem problema. Entra nesse outro link aqui, tá? E aí nós vamos ajudar a você entrar no clube. Literalmente é você no clube. Vamos dar um jeito de você fazer parte do maior clube de notícias e informações políticas do Brasil.